E aí galera, tudo beleza? Filé aqui para mais um vídeo. Bora lá conversar hoje sobre mercado tradicional. Eu já venho falando aqui para vocês, já venho prometendo que eu vou fazer vídeo falando sobre mercado tradicional, onde eu estou de olho, o que eu estou comprando no mercado dos Estados Unidos e no mercado brasileiro. E no vídeo de hoje especificamente eu vou falar um pouquinho mais sobre um setor que tem muita força e que ainda vai crescer demais ao longo dos próximos anos, pelo menos é o que eu acho, porque nós temos uma narrativa muito forte de inteligência artificial, de computação quântica, de robótica. Eu já trouxe vídeo aqui no canal falando para vocês um pouquinho sobre isso. E esse setor vai andar junto com esses outros três que eu estou falando, que é basicamente cybersecurity, a segurança cibernética. Esses setores não conseguem andar se eles não se sentirem seguros. Os investidores não vão colocar dinheiro em inteligência artificial, em computação quântica, se nós não tivermos sistemas seguros que as pessoas possam confiar, possam colocar dinheiro, infraestrutura, dados. Então, a segurança cibernética é um setor que tende a crescer muito ao longo dos próximos anos, se aproveitando não só do crescimento da informática de maneira geral, da computação, mas dessas narrativas que vêm muito forte de tecnologia, tá bom? Então vamos lá, eu quero entrar aqui para vocês mostrar basicamente duas empresas. Tem outras empresas que a gente pode depois mais para frente fazer vídeo para falar aqui no canal, mas eu quero falar especificamente sobre essas duas empresas que eu estou de olho e vou colocar na minha carteira nesse mês. Só deixando um aviso aqui para vocês, pessoal, não é uma recomendação de investimento, tá? Eu não sou um investidor, não posso dar recomendação de investimento, porém é o que eu vou fazer com a minha carteira. Você faça a sua pesquisa, está aqui uma recomendação de pesquisa para você validar se é ou não viável para você adicionar esses ativos à sua carteira, beleza? Então bora lá, sem mais delongas, vamos abrir aqui então o TradingView. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no TradingView, e a primeira ação que já está aqui na tela é a Okta, com o símbolo de OKTA. Essa empresa é uma empresa dos Estados Unidos que disponibiliza serviços aí, né, de segurança cibernética, também colocando junto com a segurança cibernética inteligência artificial. Então ela atrela essas duas narrativas, o que faz dela um atrativo, uma empresa bem interessante, e se torna um atrativo quando a gente começa a falar aí sobre segurança cibernética. Agora, o que aconteceu com a empresa nesses últimos meses? Nós temos aqui, por exemplo, o gráfico semanal. Vocês podem ver que ela sofreu uma desvalorização enorme aqui, chegou lá em 2022, desculpa. Lá no fundo chegou a valer $44 por ação e agora já está sendo negociada a $105 por ação. Porém, pessoal, se você pegar o all-time high, o quanto ela já valeu, um dia ela chegou a bater quase $300 por ação. Ou seja, estamos na casa de 105, ela está valendo aproximadamente um terço do que ela já valeu anteriormente. Ela teve uma pequena queda aí na última semana, o que deixa ela nesse momento num patamar interessante de negociação. Está em sobrevenda no gráfico diário, pode ver que ela está aqui embaixo, ó, saindo de sobrevenda, tá vendo? Ainda está bem baixo. Tem todo esse gap aqui para ela fechar, e ela já vem mostrando no gráfico diário uma pequena recuperação, tá? Ela subiu aqui bastante nos últimos dias e depois fez aqui esse gap, talvez buscando um pullback. Então, se vocês repararem, ó, tá vendo? Fundo mais alto, fundo duplo aqui, fundo mais alto, e agora fez um fundo mais alto segurando bem em cima da EMA de 100 períodos diários. O que faz dela bem interessante, tá? Graficamente falando. Se a gente for aqui, tá vendo? Olha, que coisa linda o gráfico. Ele vem mostrando pra gente que está em tendência de alta, então vem aqui, fez um fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, aí fez aqui talvez um topo duplo, fez aqui um pullback, também deixando um fundo duplo, e aí mostrou aqui talvez uma reversão de tendência para baixa e já reverteu novamente, mostrando que tem força compradora nesses últimos dias. Reversão de tendência total para alta, então estamos em tendência de alta, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Agora, onde que a gente pode projetar
essa ação nesse momento? Bom, pessoal, como eu já falei para vocês, eu estou de olho para comprar essa ação nesse mês, exatamente. No pagamento que vai vir agora desse mês, no dinheiro que eu vou conseguir receber esse mês, eu vou fazer aportes na Octa. Não é uma recomendação de investimento, porém é o que eu vou fazer com o meu dinheiro, tá? Acho que está num bom patamar de preço. É uma indústria que tende a crescer muito ao longo dos próximos anos, então pretendo fazer aporte sim. Segura aí que tem a outra também que está numa região super interessante que eu quero passar para vocês. E vou fazer aporte nas duas esse mês. Então segura aí comigo no vídeo para a gente conseguir chegar lá antes de eu fazer essa análise aqui em Octa, beleza? Então bora lá. Falando então em preços, onde é que eu acho que a Octa pode atingir aí em um médio prazo, curto, médio prazo, para a gente tentar surfar uma pequena onda de alta se você não quiser segurar um ativo assim por muito tempo. A gente pega aqui a retração de Fibonacci, vai lá em cima, volta aqui. Por quê? Porque a gente pega aqui, ó, a gente podia até pegar desse último fundo aqui, tá vendo? Que foi o fundo, na realidade, esse último fundo é o último fundo válido. Então, a gente precisa pegar dele. A gente pode pegar aqui, ó, vai até o topo, volta aqui e a gente vê onde que vai dar esse preço. Se você quiser, por exemplo, o ativo não está tão forte, filha, eu não acho que o ativo vai ter uma recuperação em V, eu não acho que o ativo vai surfar novas altas. Você pode pegar aqui, ó, pequenos níveis na retração e já sair. Então, por exemplo, se eu comprar aqui, eu espero no mínimo que essa ação chegue aqui, ó, por mais fraca que ela esteja, ela vai, probabilisticamente falando, chegar pelo menos nesse nível no pullback, porque afinal de contas ela atingiu sobrevenda no gráfico diário, isso é muito forte, é um sinal de compra muito forte. Então, por mais que ela esteja fraca, ela está sobrevendida, o que significa que ela está undervalued, né, em inglês, que em português seria uma tradução abaixo do valor de que ela deveria valer nesse momento. Bom, então eu acho que pelo menos aqui, ó, do 105 ela pode chegar até o 110, tá? De novo, lembrando, não é uma recomendação de investimento. Eu vou comprar para segurar por mais tempo, buscando patamares sim mais alto até do que esse topo. Então, se ela está aqui em 105, nós estamos falando aí de valores em 130, 138 até 160 euros. Então, nós estamos falando aí de uma valorização de aproximadamente 53% do capital investido. Eu pretendo fazer aportes bem significativos nessa ação nesse mês, tá? Tanto a Octa quanto a próxima ação que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou fazer aportes significativos, pretendo comprar bastante dessas duas ações e adicionar elas na minha carteira ainda esse mês. Beleza, pessoal? Então tem aí a Octa, acho bem interessante a empresa, tá? Ela mostrou o resultado do último, o resultado anual, tá, do último ano. Ela tá aí ainda em déficit, o que significa que a empresa está perdendo dinheiro nesse momento, ela não está fazendo dinheiro, tá? Porém, aí você fala, pô, filha, mas ela está perdendo dinheiro, então por que você vai investir em uma empresa que está perdendo dinheiro? Isso não é interessante. Bom, na realidade, pessoal, ela vem perdendo dinheiro assim como outras empresas nesse setor, mas ela vem mostrando uma forte recuperação, ou seja, ela está em tendência de, nos próximos meses e anos, recuperar isso e passar a ter lucro. Não é uma empresa tão velha, tá? Não está no mercado aí há muitos anos, então é normal empresas que têm pouco tempo de vida, ó, se a gente já falando aí, é uma empresa que foi fundada ali, ó, tá vendo? Pelo menos em ações aqui, em estoque, né? Ela tá desde 2017, então não tem nem 10 anos, é uma empresa realmente muito recente. É normal empresas nesse setor, normal entre aspas, tá? Mas eu diria que empresas terem esse certo prejuízo para depois começarem sim a dar lucro. Se você lembrar, até o próprio YouTube ficou aí mais de 10 anos dando prejuízo para a Google e hoje é extremamente lucrativo. Então eu acredito muito nessa ação. Se você pegar aqui, ó, no gráfico trimensal, né, você tem aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ela bateu aqui nesse canal. Se nós traçarmos aqui, pegar aqui, ó, se a gente pegar essa linha, é que aqui o TradingView, cara, ele não é tão legal para fazer assim facilmente, mas tá aqui, tá vendo? Se a gente copiar essa linha, a tendência é ele tentar buscar esse canal. Ele veio aqui,
bateu, repicou, tá respeitando aqui o fundo desse canal, tá vendo? Travou aqui e a tendência é vir aqui, ó, buscar lá a casa dos 600, 500 para mais de 600 dólares. É lógico, aqui a gente já está falando a muito longo prazo, afinal de contas eu estou no gráfico de 3 meses, isso daqui é para anos, tá? Então se você tem interesse em segurar um ativo durante anos, se é um investidor de muito longo prazo, talvez aqui seja uma oportunidade para você, tá bom? Eu pretendo sair um pouco antes até e ir surfando essas ondas de altas, mas sim, é uma empresa que eu acredito muito e tenho aí interesse em adicionar ela na minha carteira nos próximos meses que estão por vir. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira da lista. Agora deixa eu só pegar aqui a segunda, que basicamente é só S. O símbolo da Octa, pessoal, é OKTA, tá? Para quem está em Portugal é OKTA. Bom, então está aí a primeira ação que eu queria trazer para vocês ligadas à segurança cibernética. A segunda ação, o símbolo dela é só S. Simples de achar, simples, muito fácil. Está aí, que é a SentinelOne. A SentinelOne, pessoal, segue a mesma linha. Também é uma ação no setor de segurança cibernética. Vocês podem ver que ainda é uma empresa até mais recente do que a Octa, tá? Ela tem ali um faturamento menor do que a Octa, mas para mim está ali no mesmo nível de investimento em termos de narrativa, em termos de oportunidade. O que eu vejo aqui para a Sentinel, pessoal? Se a gente for em gráficos menores, tá? Antes de eu mostrar aqui para você um gráfico maior, se a gente for aqui, ó, no gráfico diário, eu não sei porque o meu RSI não está aparecendo. Beleza, está aqui agora. O RSI aqui, tá vendo? No gráfico, vamos para o gráfico de 4 horas. Bateu lá em sobrevenda, está aqui agora chegando na metade, quase em sobrecompra, então ele pode ter um pequeno repique. Normalmente, tá vendo? Ó, quando você pega aqui, ó, depois que ela sobe bastante, bateu lá em sobrevenda, ele vem, bate aqui em 50% de sobrecompra, cai um pouquinho para depois continuar subindo. Então você tem aqui, ó, o preço acompanhando isso. E aí você vê que ele bateu de novo aqui, ó, tá vendo? Bateu de novo em sobrevenda, teve o repique, então o preço veio aqui embaixo, teve o repique, já está quase batendo ali em sobrecompra. Então nós podemos ter aqui um pequeno repique para depois voltar a subir, já que esse ativo, se a gente for em gráficos maiores, nós estamos aqui já falando de gráfico diário, tá? Nós podemos até depois pegar em outros tipos, outros gráficos maiores, mas ela vem mostrando aqui um padrão bem interessante, que é o padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Isso mostra reversão de tendência, ou seja, ela estava vindo numa tendência de baixa, fazendo topos mais baixos do que topos anteriores, fundos mais baixos do que fundos anteriores. Opa, de repente ela reverteu. Ela passou a fazer fundos mais altos do que fundo anterior, topos mais altos do que topos anterior. Tá vendo? Fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Deixa eu limpar aqui. Olha como ela reverteu. Ela estava fazendo aqui, ó. Topo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo. Aí ela fez aqui esse topo. E opa, esse fundo já foi mais alto que esse. Esse topo, na verdade que não é bem um topo, né? Porque ele veio até aqui. Então esse topo é um topo mais alto do que esse. E agora de novo fez um fundo mais alto do que esse. Ou seja, ela saiu de uma tendência de baixa e reverteu para uma tendência de alta. Normalmente quando você tem esse padrão, você vai desenhar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Tá vendo? Ó, ombro aqui do lado esquerdo, cabeça aqui e ombro do lado direito, formando uma reversão de tendência para tendência de alta. Então o que eu espero, não é uma recomendação de investimento, mas o que eu espero para esses próximos dias, semanas e meses? Que esse ativo venha buscar aqui, pelo menos, onde ele estava ali atrás, até em fevereiro, tá? Em fevereiro desse ano ele estava ali em patamares muito mais altos, falando na casa de 25 dólares por ação, hoje está na casa dos 18. Então, até em curto prazo aí, pessoal, eu espero buscar aí, ó, um lucro de aproximadamente 36%, tá? É lógico, esse ativo eu estou de olho para segurar ele por muito mais tempo, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, e vier, deixa eu deixar esse
em gráfico mensal. Se nós viermos falar de valorização, o quanto eu espero que esse ativo lucre, eu vou segurar ele por muito mais tempo de olho em valores mais altos. Você pode ver aqui que ele fez um fundo duplo e depois no gráfico semanal, aqui ele até fez um topo mais baixo, que não é interessante. De novo um topo mais baixo, de novo um topo mais baixo. Então talvez no gráfico semanal, no gráfico diário, pessoal, ele já mostrou aí uma reversão de tendência, porém no gráfico semanal ainda não. Então pode ser um problema, tá? Alerta aqui para Sentinel One, pode ser um problema. Por quê? Porque ele ainda não reverteu essa tendência, ou seja, no gráfico semanal ele ainda está em tendência de baixa. Tá vendo aqui? Ele fez um topo duplo, que é perigoso, e depois vem fazendo topos mais baixos do que o topo anterior, fundos mais baixos que o fundo anterior. Então ele ainda pode vir aqui buscar um fundo, fazendo aqui, ó, um fundo duplo nessa região. Tá vendo? É uma região forte de resistência. Ele já deixou aqui claramente pra gente, nessa zona, uma zona bem resistente e uma zona bem forte de resistência. Então estamos falando aí de ainda uma desvalorização de aproximadamente 30% do capital, para aí depois talvez bater aqui e reverter essa tendência. Então se você quiser esperar o ativo confirmar aqui essa reversão de tendência, porque afinal de contas, se a gente pegar semanalmente, semana passada ele despencou e como ele despencou, é normal ter esse pequeno repique, tá? Então ele caiu lá ó, drasticamente semana passada, é normal ter esse pequeno repique, mas se a gente pegar aí no gráfico semanal, desculpa, então é normal ter esse pequeno repique. Agora se a gente pegar no gráfico diário, ele já mostrou reversão de tendência, tá? Então aqui ó, ele já fez fundos mais altos que fundos anteriores. Eu não vou esperar, mas isso é o meu perfil, tá mais agressivo. Eu vou investir nesse mês já esperando uma reversão de tendência. E até se a gente pegar no RSI, tá vendo? O RSI vem aqui, ó, mostrando uma reversão de tendência, RSI subindo, tá? Então eu pretendo fazer aporte em Sentinel One esse mês, fazer aporte até significativo, tá? Estou falando aí em deixar tanto o Octa como o Octel One, como talvez na lista dos 3 primeiros ativos que eu tenho em carteira nesse momento. Não é muita coisa, para falar bem a verdade, eu não tenho muito dinheiro investido no mercado tradicional, porém, o tanto que eu tenho investido, se nós estivermos falando aí de um capital investido e essas empresas ocuparem as 3 primeiras, uma das 3 primeiras opções da minha lista, é uma porcentagem bem significativa. Isso é o tanto que eu acredito na performance desses ativos ao longo dos próximos dias, semanas. Tá bom, pessoal? Então, essas são as 2 ações que eu queria trazer para vocês. Basicamente, 2 ações ligadas ao ramo de segurança cibernética, que eu acho que tende a crescer muito ao longo dos próximos anos, simplesmente porque a narrativa de inteligência artificial, robótica e computação quântica vem crescendo demais. Já fiz vídeo aqui no canal falando para vocês que os Estados Unidos tentando agora se reindustrializar não vai ser feito através de mão de obra, não vai ser feito através de pessoas lá no chão da fábrica trabalhando, mas sim através de robôs. Porque não faz o menor sentido você ter pessoas trabalhando, já que o custo é mais alto do que você pagar uma máquina ali uma vez só, e depois só ter a manutenção e aquilo ali, ainda além de ser mais barato, é muito mais rápido, vai aumentar a escalabilidade da sua produção. Beleza, pessoal? De novo, deixando bem claro, não é uma recomendação de investimento, porém são 2 ativos que eu estou de olho e vou adicionar na minha carteira esse mês lá no mercado tradicional dos Estados Unidos, beleza? Mas deixa aí, qual é a ação que você está de olho? Tem alguma empresa que você queira que eu dê uma olhada? Deixa aí também no comentário, eu vou lá, pesquiso e vejo se está interessante também para eu adicionar na minha carteira, beleza? A gente vai aprendendo junto mercado tradicional, criptomoedas e outros assuntos ligados ao mercado financeiro, beleza, pessoal? Por vídeo de hoje é isso, para você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se encontra lá. Tchau!